treinamento sobre nós desenvolvermos para ser um instrumento mais assertivo. Porque não adianta ser um instrumento na mão de Deus. Não vou desafinar não, mas aqui a guitarra, por exemplo, é um instrumento bonito. Qual que é esse aqui? Fender? Qual que é? Michael. Uma guitarra Michael. Não adianta ser uma guitarra Michael se ela estiver desafinada. Aquela bateria que está ali é uma Peer. Foi uma das melhores baterias quando ela foi gerada, é essa daqui. Muito boa. Mas não adianta se tiver tudo fora do tom. Tudo desordenado. Se não souber alguém para poder conduzir, tocar certo. Se eu sentar naquela bateria agora e tentar fazer alguma coisa, sai quase nada. Porque não é minha área. Você entende? Não adianta ser um ótimo teclado, um piano, que nem esse aqui é um piano eletrônico, Cássio, e não saber que nota apertar. Não adianta. Não adianta ser um instrumento, falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. O Senhor quer te usar, mas o quanto que Ele pode te usar? Ele vai te usar na medida que você for um instrumento assertivo. Que quando Ele te colocar no lugar, na hora certa, vai resolver. Vai te gerar transformações. Vai trazer a solução que precisa. Estão me entendendo, amém? Então hoje eu quero enumerar com vocês aqui algumas qualidades. Eu tentei não ser longo demais, mas eu não consegui, porque são muitas. Mas algumas qualidades que você precisa ter como um professor. Porque se não tiver, eu enumerei aqui as que eu acho as principais. Se você não tiver essas qualidades, não agir dessa maneira, o que acontece? Não adianta o quanto você ora. Alguns imaginam que quando nós viemos aqui para ministrar a palavra, não sabe como que a gente faz. Ele acha que a gente está assim, sentado e de repente Deus fala comigo no banco. E aí eu levanto e começo a falar tudo assim da cabeça. Não é assim. Esse material aqui tem umas 2, 3 semanas aqui, ó. No Araés. Os pastores de férias e eu aqui, escrevendo, corrigindo, olhando, vendo. Vai para a gráfica, volta. Então, é um processo. E depois que eu terminei, terminei na quarta. Quando eu terminei, ainda eu fiquei, minha esposa é prova disso. Quinta, sexta e hoje, até 3h20 que eu cheguei aqui no prédio, debruçando nisso aqui, na palavra, para estudar, para entrar no meu coração, porque não adianta só ser um conteúdo. Se eu não transmitir o espírito do que eu estou falando aqui, a ideia, o conceito, a paixão, vai ser só uma lata vazia ressoando aqui nessa tarde. Então, é preciso ter algumas qualidades, algumas características. E eu coloquei aqui, enumerei algumas qualidades de um bom professor. E a primeira coisa que eu coloco aqui, que não tem jeito, é preciso ser comprometido com o ensino. Fala para o outro lado, você como um bom professor, precisa ser comprometido com o ensino. Comprometido. Como assim, pastor? Não precisamos apenas de professores no nosso meio, em uma sala de aula, apenas para preencher uma grade, ou para atender alguma indicação de alguém, ou até mesmo por pressão, né? Ou insistência do pastor. Vai lá, meu irmão, você não tem que nada. Viu? Alguns pastores estão aqui. Não fique insistindo para alguém dar aula. Na verdade, é o inverso. A pessoa que tem que procurar você insistir para dar aula. No seminário eu faço assim. No seminário eu que cuido dos professores. Eu decido quem são os professores que vão ministrar. Geralmente, quem eu coloco para ministrar? Quem os irmãos quem me procura. Às vezes tem alunos que acabam de formar. Formou agora. Falou, pastor, estou formando aqui. Será que não tem uma vaga no seminário para me dar aula? Falei, tem. E já arrumei, nesse semestre já vai dar aula, né? Glória a Deus. E tá no curso aqui, então vai dar aula mesmo. Porque quem não vem no curso não vai dar aula. A não ser que tenha um motivo, uma força maior, né? Mas se não... Então tem que ter essa paixão. Tem que ter esse encargo. Tem que ter esse comprometimento com o ensino. A exigência fundamental é que o pastor, o professor, seja fiel e seja constante. Alguém que disponha de tempo para ensinar. E que aceite a responsabilidade. Mas não é aceitar assim, vou fazer, né? Fazer o quê? Não. Tem que aceitar a responsabilidade como? Com disposição e alegria. Não tem que ficar insistindo, não tem que te convencer a dar aula. Vamos dar aula, é muito bom. Não. Você tem que ter disposição e alegria. E além disso, como professor, um bom professor, ele precisa estar sempre aberto para aprender mais. Aberto, né? Para crescer junto com seus alunos.
no conhecimento, na verdade da palavra. Então, precisa desse comprometimento, irmãos. Então, você provavelmente está escalado. Eu acredito que você já está escalado, porque as aulas começam terça-feira do cursão. Terça, aí depois as turmas dos jovens geralmente vão começar no sábado. Terça e sábado. Provavelmente já está escalado. Escalado para ministrar. Como que foi quando o seu pastor te escalou para ministrar no cursão? No CTL, sei lá. Você falou, puxa vida, vou ter que ir no sábado à tarde, das 4 às 7. 4 às 7 não, das 3 às 7. Para ministrar o conteúdo. Puxa vida. Tem irmão que não é comprometido. Que deixa para a última hora. Depois não vou abrir para isso não, mas os coordenadores são prova comigo aqui. Quantas vezes a aula é sábado, pastor Cleito? 3 horas da tarde. Da 1h30 o irmão liga e fala assim, não vou poder ir. O que aconteceu? Morreu meu gato. Ou o gado vizinho, tem que enterrar o gado vizinho. Por motivos, às vezes, fúteis. Sem falar aquele que, assim, não valoriza em nada a aula. A gente fica sabendo, às vezes, nos outros prédios, nos prédios. A aula, por exemplo, no sábado começa às 3 horas. 4 horas da tarde, os alunos estão lá fora, esperando o professor. Cadê o professor? Quem que é o professor de hoje? Nem sei. Por que isso acontece? Não tem comprometimento. Douglas abaixou a cabeça, não é verdade, Douglas, que acontece isso? Eu sei. Eu não sou Deus onipresente, mas eu consigo, sempre chega no meu ouvido essas histórias. Não tem compromisso com nada. Irmãos, é tanto conteúdo que nós ministramos no cursão que você tem que se esforçar para ministrar em 4 horas. Mas tem irmão que fala, pastor, dei em 2 horas, resolvi tudo. Pastor Luiz demorou 4 horas para falar. O que o pastor Luiz fala em 1 hora, tem que falar em 2. Você é gênio, as 4 horas dele você falou em 2. Só um conteúdo assim, só debrulhou, só vomitou. Os alunos não aprenderam. Então, isso é o quê? Falta de comprometimento. Não tem comprometimento. Mas isso vai mudar no nosso meio, em nome de Jesus. Nós estamos desenvolvendo para um caminho cada vez mais excelente. E vamos ser excelentes no nosso ensino em nome do Senhor. O conteúdo que temos é poderoso, mas agora nós teremos instrumentos poderosos para ministrar conteúdos poderosos. Amém? A segunda qualidade que eu vejo num bom professor é que ele tem uma boa comunicação. Veja, para cumprir bem a tarefa de ensinar, é óbvio, né? O professor deve saber falar corretamente, saber usar corretamente as palavras, deve saber usar os exemplos claros para poder a pessoa ter clareza, o aluno ter entendimento. Sabe, isso é alcançado como? Por meio de uma boa comunicação. Você precisa olhar para a sua equipe, para quem está sendo ministrado, e tentar criar alguma conexão com eles. A linguagem que ele vai entender. Eu nunca esqueci, uma vez eu fui ministrar num retiro de juvenis. Minha esposa colocou eu para ministrar no retiro de juvenis e o Douglas foi comigo. O Douglas andava comigo nessa época. E eu ia ministrar para juvenis. Irmãos, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Cheguei lá e falei, como que eu vou falar? Ela falou para mim, você tem 15 minutos. Falei, já começou o problema aí, 15 minutos. E ela falou, tem que ter ilustração. Eu falei, e agora? Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que me moldar. Eu era o Senhor Incrível, né? Eu acho que era dos incríveis e cada um ia falar alguma coisa. Ia falar do Senhor Incrível, usando essa analogia. E aí eu tive que me moldar, fantasiar. E aí eu levei o Douglas para fantasiar comigo, né, Douglas? Para ministrar para os juvenis em 15 minutos. Mas eu tive que falar diferente, é bem diferente do que eu estou falando agora. Então, para cada grupo, você fala de um jeito. Você tem que saber se conectar. É verdade que não é fácil. Eu sei que não é fácil se comunicar. Mas quem encara esse desafio com seriedade, ele ora. Quem encara esse desafio com seriedade, ele busca com mais intensidade. Procura meios. Eu lembro que eu falava muito embolado. Rápido embolado. Rápido eu estou falando ainda, mas embolado. O que eu tive que fazer para desenvolver? Não tinha dinheiro na época para pagar uma fonoaudióloga. Ou no YouTube, quem tem YouTube tem tudo. Comecei a ver vídeo no YouTube de fazer exercício. Comecei a fazer exercício para melhorar a minha dicção. Mas eu tive que me avaliar e falar assim, poxa, não está legal a aula. Como que eu sabia disso? As pessoas ficavam assim, franzendo a testa, já sei, não está entendendo o que eu estou falando. Quando não
Quando não dormia. Então, eu sei que não é fácil se comunicar, mas se você estudar com dedicação, se esforçar ainda mais, né, aprendendo a depender de Deus, sabe o que acontece? Deus muda. Amém? Deus vai mudar a sua realidade em nome de Jesus. Eu oro, eu sei que aqui eu estou vendo alguns professores já até renomados, né? São professores lá no meio secular. Mas eu quero dizer para você, você vai desenvolver mais ainda em nome de Jesus. Não é porque você já sabe, você já não chegou no ápice ainda. Deus tem mais ainda para revelar para você. E Deus vai te revelar em nome de Jesus. Sabe, para comunicar algo de forma eficaz, precisamos estabelecer um ponto em comum entre quem fala e quem ouve. Quanto mais conexão você encontra, maior a chance da pessoa entender. Então veja, Jesus ele falava com pessoas distintas. Ele falava com agricultores, com pescadores, com todo tipo de gente. E ele fazia o quê? Tentava criar uma conexão. Ele procurava criar um meio de a pessoa entender. E há um texto lá em João, capítulo 4, que Jesus encontra aquela mulher samaritana. E eu creio que era propósito de Deus falar com aquela mulher. Propósito de Cristo. Que ele desviou o caminho para passar ali por Samaria. Quem conhece um pouco de história da igreja sabe que os judeus não passavam pela Samaria, né? Não tinha relacionamento com eles. Jesus desvia o caminho e passa por lá. E até os 2 anos proféticos, né? 2 dias proféticos. Já pregamos essa palavra, né? Fica 2 dias lá. Mas o propósito é encontrar com os samaritanos. Fala com aquela mulher. E qual que é a estratégia que Jesus usa para falar com ela? Ela estava no poço. Falou, você não pode pegar uma água para beber? Então já começou a conexão aí. É aquilo que ela estava fazendo. Pegaram uma água. E aí ele foi lá pegar água com ela. E aí ele começa a conversa. E fala assim, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Aí já despertou nela. E no final, vou encurtar a história para você, no final ele faz o quê? Ela se converte, revela que era uma mulher que tinha passado por vários maridos e não era dela. Converte, e aquela mulher era uma grande evangelista. Que ela sai, convida a cidade inteira e a cidade se converte. Aleluia. Então veja, o que Jesus fez? Criou uma conexão. Então, toda comunicação possui 3 componentes básicos. Quais são eles? Intelecto, emoção e vontade. Como assim, pastor? Em outras palavras, possui pensamento, sentimento e ação. Então, veja, assim, tudo que desejamos comunicar, falar, compartilhar, gira em torno de 3 dimensões. Algo que eu conheço, algo que eu sinto e algo que eu pratico. É isso que você ensina. Algo que você conhece, algo que você sente ou algo que você pratica. O que é isso então, pastor? Em relação à mensagem que carregamos, quanto mais profundamente você conhecer o Senhor, conhecer as verdades, quanto mais intensamente essas verdades dominarem o seu coração, os seus sentimentos, e quanto mais fielmente você praticar as verdades que você prega, sabe o que acontece? Vai ser maior a sua capacidade de comunicar com clareza e com impacto. Não adianta você querer ensinar algo que você ainda não sabe. Ou que não queima no seu coração. Tem que queimar. Já disse isso e vou repetir. O que queima por dentro, cheira por fora. Então tem que queimar dentro de você. Nosso maior desafio é fazer com que a mensagem queime no nosso coração. Então, ao receber uma aula, eu preciso falar assim, eu preciso receber essa mensagem. Aquele conteúdo tem que queimar e eu chegar na sala de aulas com privilégio. Eu vou dar a melhor aula porque eu recebi o melhor conteúdo. Eu tenho um conteúdo poderoso para compartilhar. E é isso. Mas, infelizmente, o que nós vemos? Vemos professores falando sobre a verdade mais importante do universo de maneira irrelevante. Como se fosse algo banal. É fácil perceber, irmão, quando aquele que está ministrando, ele não sente o que está falando. É fácil, a gente percebe. A aula você percebe. Em outras palavras, o ensino que ainda não queimou no seu coração não produziu a paixão necessária para transmitir com empolgação, com alegria e fervor. Tem que queimar dentro de você. A pergunta que tem que se fazer sempre é: será que os meus alunos realmente aprenderão o que eu quero ensinar? Será que esse assunto ainda já tocou meu coração a ponto de eu poder agora queimar o coração de outros também? Será que aquilo que eu estou praticando, vivendo, vai inspirar outros a viver essa realidade? Então você tem que perguntar isso. Será que queimou em mim? Será que entrou no meu coração? Então, acho que toda vez que deveria for ministrar, dar aula,
você deveria fazer 3 perguntas. Primeiro, o que eu sei e desejo que meus alunos saibam também? O que eu sei? Qual é a verdade que eu sei? Que eu quero que também os meus alunos saibam. Por isso tem que saber. Você não vai ensinar, não é só ler a apostila. Que alguns também pegam, né? Não aqui na Videira, Cuiabá, em Várzea Grande, em outros lugares, né? Nem Cáceres, né? Não é Cáceres não. Cáceres está aqui, sendo treinado. É lá em outra igreja. Ele pega a apostila e vai. Pá, 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 pá. Não dá. Vai lendo. E ainda para piorar, lê mal. Lê gaguejando, trocando palavra. Pastor Rafael, ele gosta de português, né? Teve que aprender, né? A conjunção verbal. Errando a conjunção verbal e tudo. Então veja, não é isso. Você vê, eu estou ministrando conteúdo para você. Você está com o material que eu estou usando para poder ensinar para você. É diferente de ler. Queimou primeiro em mim, senão não gera em você. Então, pergunta, será que eu sei? Vai impactar os meus alunos? Será que o que eu sinto e desejo vai gerar neles o mesmo sentimento? Será que o que eu pratico vai também gerar essa prática na vida deles? Porque hoje eu estou aqui ensinando para você porque eu pratico o que eu falo. Não sei quantos foram meus alunos aqui, mais no seminário do que nos outros cursos. Você sabe como que eu ministro aula. Eu não estou falando de algo que eu não vivo. É algo que eu pratico. Agora, veja, eu preciso perguntar, será que eu pratico já para que outros também possam viver essa realidade? Lembre-se, você não ensina apenas palavras, mas você transmite aquilo que já se tornou verdade na sua vida. Não é só palavra. É aquilo que é verdade em você. Então tem que queimar, amém, irmãos? Terceiro agora, né? Como então, pastor, aprimorar a minha comunicação, se eu preciso comunicar? 2 coisas. Preparação e apresentação. Tem que preparar. Eu sei que a maioria gosta da performance. O que eu vou fazer? Eu lembro que eu estava conversando com minha esposa, mostrando esse material, e ela toda hora perguntava para mim assim, e aí, e na hora, como que você vai fazer? Falei, nem pensei nisso ainda, estou preparando o conteúdo, escrevendo do jeito que eu quero, como eu vou passar, e na hora depois eu vou pensar nisso. Então veja, tem muitas pessoas que ficam pensando só na apresentação. Não, são 2 etapas. Primeiro você precisa preparar. A preparação, ela envolve um trabalho. Então a preparação começa, por exemplo, você vai dar uma aula, começa com introdução. Como você começa a aula? O conteúdo de hoje é esse, irmãos. Abre na página tal. Puxa vida. Que aula sem graça. Não, a introdução. A sua mensagem deve começar como? De uma forma marcante, chamando a atenção. Presta atenção. Chamando a atenção dos alunos logo de cara. Você tem que pensar numa introdução. Como que você vai lidar, como que você vai falar, o que você vai fazer que vai gerar um impacto para que os alunos prendam atenção e queiram ficar ali até o final da aula. Estão me entendendo? Mas não basta ter uma boa introdução. A introdução gasta aí pelo menos uns 5 a 10% do seu tempo. Não é muita coisa. Não basta uma boa introdução. Tem que ter o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? É apresentar os pontos com muita clareza. É detalhar, destrinchar, né? É compartilhar o conteúdo com todo tipo de ilustração possível, comparações, para que a pessoa entenda. E sabe, querido, você quando está dando aula, você percebe se a pessoa está entendendo ou não. Várias vezes, né, Bruno? Estou lá na sua sala, no seminário, eu ensino, na hora que eu termino, eu olho para a cara dos alunos e eu vi, puxa, não entendeu nada. E aí eu vou lá, volto e reensino de novo. Principalmente nas aulas de Apocalipse, né? Eu termino, para mim eu falo assim, é fácil. Mas no final eu vejo a cara dos alunos e falo, vixe. Você sabe que esse ano eu fiz um teste comigo. Na aula de Apocalipse eu tinha 2 crianças assistindo a minha aula de Apocalipse. E no final eu falei assim, eu quero que as crianças façam a prova. Desafiei as 2, um tinha 9 anos e o outro 8 anos. Falei, vocês não querem fazer a prova? Eles decidiram fazer a prova. E eu falei, vai ser um teste para mim como professor. Que se as crianças entenderem, é um sinal que eu estou indo bem. Se as crianças não conseguirem fazer a prova, irmãos, criança de 8 e 9 anos falar sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, falar sobre o anticristo, falso profeta, né? Falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, a volta, né? O milênio, e eles tiveram que responder todas as questões e no final fazer a linha do tempo. Toda vez minha prova de Apocalipse tem a linha do tempo, começando desde a ascensão de Cristo, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, Jesus sobe aos céus e entra na sala do trono,
e termina com novos céus e nova terra. Então eles fazem a linha do tempo. Aí eu pedi para fazer a prova. E eles fizeram. A primeira prova que eu corrigi foi deles. Falei, vou corrigir a prova deles, porque vai gerar ou uma satisfação ou eu vou ter que voltar e falar, irmão, vamos ter aula de novo. E aí quando eu corrigi a prova, para minha alegria, a prova valia 8, os dois tiraram 7,5. Na linha do tempo eles erraram algumas coisinhas. Só teve, a sala tem 15 alunos, só teve 3 alunos que passaram, tiveram notas maiores do que eles. Todos os outros tiveram notas inferiores a ele. Inclusive os pais de um dos alunos tiveram nota menor do que o filho. E aí eu terminei falando, puxa, então se eu estou ensinando Apocalipse, eu tenho uma criança que está entendendo, estou no caminho certo. E aí eu cheguei para os alunos e falei para eles, não tem desculpa, eles entenderam. Então veja, você tem que desenvolver, pensar, conectar. Como que você usa a ilustração, a maneira certa para conectar, para ensinar, para que a pessoa entenda. Estão me entendendo, amém? Mas não pode, você tem que saber concluir também, você tem que saber acabar. Como que eu concluo? Você tem que pensar na conclusão. Você tem que finalizar como? A finalização tem que ser o ápice. Né? Ou recapitulando a matéria, ou trazendo um ponto importante, ou uma frase que você falou, né? Ou trazendo o sentido que você queria. Talvez no cursão, acontece muito isso. No cursão você está lá ministrando, está vendo o Espírito de Deus movendo, está sentindo isso. Você vai concluir como? Né? Levando a pessoa a orar, a mudar de realidade, a tomar decisões, tomar iniciativas várias vezes na minha aula, até no seminário pastoral. Eu ensinava o conteúdo, mas no final eu vinha com oração, para que gastasse a vida. Então, quando eu dou aula de história da igreja, por exemplo, eu sempre termino, eu sinto no Espírito sobre vivermos a expansão da igreja hoje. E aí sempre tem um momento de unção e oração no final das minhas aulas. Por quê? Porque eu percebo o ambiente do Espírito. Então você tem que perceber o ambiente e concluir bem. Mas tudo isso é feito com planejamento. Não é você na hora. Não, pastor, na hora o Espírito flui. Não, irmão. Talvez com o tempo, habilidade, experiência, você vai criando algum jeito melhor, mas não, você precisa escrever, preparar. Para mim dar aula de Apocalipse hoje, que eu considero que eu fluo bem, eu ouvi o pastor Luiz, pelo menos, sem exagerar, o mesmo conteúdo, sem exagerar, pelo menos umas 20 vezes. O livro dele, Apocalipse Sem Mistério, li várias vezes, estudei várias vezes, rabiscava ele, de trás para frente, de frente para trás, para mim conseguir dar um conteúdo E hoje eu consigo entender tudo que está lá escrito. E eu sei Apocalipse, por exemplo, o que está em cada capítulo do livro de Apocalipse. Esse é o desafio que eu sempre dou para os alunos, não é, Bruno? Terminar o curso sabendo o que está escrito em cada capítulo de Apocalipse. Eu sei dizer. Agora veja, é do dia para a noite? Não, tem preparação. Então você tem que preparar. Fala para o mundo do seu lado, você precisa preparar a aula. Pastor, eu já sei, não sabe. Não sabe. Talvez você sabe para você. Às vezes nem para você não sabe ainda, né? Mas você fica com esse negócio, não, já sei. Não, é fácil. É como ser dirigido pelo Espírito, na hora o Espírito me dirige. Não. Né? Vou ministrar sobre a nova aliança. Todo domingo prega. Não é a mesma coisa. O reino é a volta, pastor. Já fui seminarista, já sei. Não sabe. Você precisa preparar. Então, o que você precisa fazer? Ao receber ali a informação de que você vai ministrar a aula, todo mundo já sabe qual aula vai ministrar esse semestre? Esse trimestre, né? Na verdade. Sabem? Quem sabe? Levanta a mão. Não é todo mundo, não. Levanta a mão quem sabe. É preocupante. Tinha que saber já, todo mundo. O que você precisa fazer? Na hora que pegar a matéria essa, estudar. Cobrar o pastor. Qual que é o conteúdo que eu vou pregar? Qual que é o conteúdo que eu vou ministrar? Manda para mim. Eu faço isso no seminário, não faço, André? Eu escalo, confirmo se vai poder naquela data, tudo, escalo a matéria, pode, está tudo certo. Logo em seguida já mando todo o conteúdo, porque o conteúdo já está pronto. Nós temos tudo pronto, vídeo, áudio, slides, apostila, está tudo pronto, mastigado. É só você debulhar, estudar, aprofundar, gastar tempo. Estão me entendendo, amém? Então, você precisa gastar esse tempo, né? Esse tempo de preparação. Mas não é só preparar, na apresentação também precisa ter uma boa performance. Então, a segunda etapa da boa comunicação é ter uma boa apresentação. A principal forma de apresentar um conteúdo é com palavras.
Então tem jeito, você vai ter que falar. Então, portanto, fale de maneira clara, para que seus alunos entendam sem dificuldade. Mas também é importante você saber usar a sua voz, para que não seja uma voz monótona. Já viu aquela aula assim? Então, irmãos, hoje eu quero falar de algo muito impactante, que vai mudar a sua vida. Você está rindo, mas tem muita gente que dá aula assim. Agora imagina 4 horas nesse tom. Se tiver um arzinho, uma poltroninha igual essa, bicho. Então, tem que saber usar o tom da sua voz. Tem hora que você tem que falar mais alto. Tem hora que você fala mais baixo. Tem hora que você tem que falar lentamente. Mas tem hora que você tem que falar rapidamente. Então, você tem que aprender a usar o tom da sua voz para que você mude de tempos em tempos, para que haja uma dinâmica. Não, pastor, o segredo é falar alto. Não, já ficou perto na sala de alguém e fica todo o tempo assim? Não dá. Gritando. Fica uma voz chata. Ruim de se ouvir. Então você tem que aprender a usar a sua voz. Mas é também usar palavras acessíveis. Você vai querer gastar todo o seu vernáculo ali, tudo que você sabe, todo o seu vocabulário, tudo que você estudou, só para parecer que você é inteligente? Não. Veja o público. Às vezes você fala umas palavras assim que... Não, tem que saber usar a palavra certa. Às vezes é o jargão ao contrário, né? Você está acostumado a roda de amigo falar algumas coisas, e você vai dar aula, quer falar do mesmo jeito que fala com os amigos. Não vai entender. Eu lembro que o pastor Ginês, pai do pastor Christian, quando ele pregava, ele contava para nós que ele se esforçava para não usar palavras difíceis, porque às vezes ele soltava uma sem querer, e tinha para o dicionário para saber o que ele queria falar. Esses dias atrás o pastor Christian usou uma na pregação. Eu falei, pastor... Eu esqueci de te perguntar, na hora que eu fui pregar a mesma mensagem, eu pulei ela, porque eu não sabia o que significava. Então, assim, você precisa saber usar as palavras. Use palavras certas, né? E isso veio da preparação. Você preparou antes, você escreveu o conteúdo, né? Não vai aí perdido. E aproveite, querido, todo recurso audiovisual, slide, imagens, vídeos, ilustrações, que vão tornar a mensagem mais compreensível e memorável. Toda vez que eu ministrava no cursão, que eu dei aula no cursão, eu sempre procurei vídeo. Vídeo que vai ilustrar. Então eu lembro uma vez que estava ministrando sobre fé. Aí eu lembro que tinha um vídeo no YouTube que falava do Davi Sasser, como viver entre a fé e a razão, que mostra aquela imagem de Abraão, né? Querendo entregar o Isaac. Então eu falava sobre fé, no final colocava aquele vídeo de fé. Não, na verdade era como andar no Espírito. Colocava aquele vídeo de fé, tal, como viver entre a fé e a razão, e depois eu chamava os alunos para ter a mesma resposta de Abraão, seguir a direção do Espírito. E aí era um quebrantamento, um choro, e a pessoa decidindo, eu vou viver isso. Mas veja, eu ministrei o conteúdo, mas o que marcou? Foi uma ilustração. Na ilustração eles falam assim, entendi. Então use. Tem irmãos que acham, não, pastor, não precisa. A palavra é poderosa. É verdade, a palavra é poderosa. É nós que às vezes não temos capacidade de entender ela tão clara e desfrutar dela. Então use de diversas maneiras que você puder. Amém? Quarta coisa. Prenda a atenção dos seus alunos. Bons professores sabem prender a atenção dos alunos. Lute para conquistar a atenção dos seus alunos e se esforce para não perdê-la. Então lute para que você consiga prender a atenção deles. Né? Que eles olhem para você, que eles se foquem em você, mas também se esforcem durante todo o tempo para que não percam. Jesus sabia disso, irmãos. Jesus, em todo o tempo que ele ensinava, ele não estava interessado só em falar. Depois ele não ia dizer para o pai, falar assim, pai, eu fui lá e falei tudo que tinha que falar. Não. Ele veio aqui para ensinar, discipular. Então ele estava preocupado com como que a pessoa estava ouvindo. Tem irmão que quando ele vai dar aula, ele não está preocupado de ensinar, ele está preocupado de transmitir o conteúdo. Eu fui lá e falei o que tinha que falar. A gente vê às vezes no encontro com Deus, né, ministração. O irmão está tão nervoso que ele vai lá e só joga, descarrega o conteúdo. Não, a questão não é descarregar o conteúdo. Você precisa chamar a atenção. Tem uma história, por exemplo, lá em Lucas capítulo 6. Tinha um homem que estava paralítico, que ele estava no canto. O que Jesus faz para chamar a atenção de tudo que ele estava ensinando? Ele fala para o homem que está no canto, vem para o meio. Imagina aquela cena, o homem está no canto, vem para o meio. Não sei se você sabe, mas a sinagoga ela era feita em espiral,
onde o meio ficava mais alto do que as laterais, os cantos. Então, enquanto o homem saía do canto para vir para o meio, além de vir para o meio, ele ficou numa posição maior. Todo mundo ficou olhando para ele. Por que Jesus fez isso? Para ensinar. Antes de Jesus curar ele, ensinou. E o que aconteceu? Todo mundo ficou olhando para ver o que Jesus ia ensinar. Então ele usou uma estratégia para poder chamar a atenção. Por isso eu quero dizer algo para você, querido professor. A partir de hoje, comprometa-se aqui em nome de Jesus a conquistar a atenção dos seus alunos. Muitas vezes só basta você eliminar algumas distrações. Você sabe que tem algumas distrações que atrapalham a sua aula. Basta só você eliminar algumas distrações. Tem distrações internas e tem distrações externas. O que são as distrações, fatores externos? Internos, desculpa. Cansaço. Você vai dar aula de cursão, 7h30 da noite, o cara trabalhou o dia inteiro. Chegou cansado. Né? Às vezes ele está ali fadigado. É uma luta interna. Talvez ele está preocupado, conta para pagar, não consegue pagar, um grande problema para resolver, ou problema no casamento, ou está doente, né? Está de luto, né? Ou diversos problemas. Eu sei, esses fatores fogem do nosso controle. Mas você, como um bom professor, você pode ajudar. Como que você ajuda? Com amor e empatia. Você percebe, quando você ministrar, você tem que ministrar olhando para as pessoas. Semana passada eu jantei com um casal lá em casa, chamei eles para ir jantar lá, e eu fui conversando com eles e fui falando onde eles sentavam, falei, mudou de banco, veio para cá. Ele falou, uai pastor, o senhor repara? Eu falei, eu fico 1 hora olhando para vocês, para onde que eu vou olhar? Ele falou, eu não imaginava que você nos via. Eu vejo onde cada um senta, a reação de cada um, se está recebendo ou não. Então agora você está aqui recebendo a ministração, eu estou vendo que estão alguns aqui recebendo e comendo com boca boa, mas outros estão no celular. Está anotando. Mas está anotado tudo aí. Eu percebo. Então, você como professor, você tem que chegar e olhar, perceber o aluno. Está de braço cruzado, né? Às vezes ele está de braço cruzado, é uma expressão que ele não está bem. Então, presta atenção nos braços cruzados, postura relaxada demais, né? Expressões de impaciência, olhares de desaprovação, que às vezes tem mesmo, ou suspiros frequentes. É expressão. E aí o que você tem que fazer como professor? Procurar ele. Ajudar. Talvez no intervalo, no final da aula, você procurar ele e falar assim, meu irmão, está tudo bem com você? Percebi que hoje estava mais agitado na aula. Como está a sua casa? E isso que é professor. Ele está preocupado não em transmitir o conteúdo. Pense nisso. O foco seu é o aluno. Tem que estar preocupado com ele. Ele tem que entender, ele tem que aprender, ele tem que ser marcado. Estão me entendendo, amém? Mas há também fatores externos. E aí, esse tem que resolver rápido. Então, por exemplo, né, o primeiro fator externo. Temperatura inadequada da sala. Calor demais. A pessoa não aguenta, fica lá assim, ó. Não, tem que resolver. Ou frio. O professor chega na sala e fala, eu sou o termostato. Não, amado. Você ali... Então, o que eu faço? Na escola videira, tem 2 máquinas de ar-condicionado em cada sala. Eu sou calorento, você está vendo aqui eu suando? Careca tá brilhando, né? Eu faço o quê? O ar-condicionado que bate em mim, eu falo, esse, irmãos, vamos combinar. Esse que bate em mim deixa gelado, mais forte. E os de trás, para aqueles que têm mais frio, fica desligado. E negociamos. Mas por quê? Porque os alunos têm que estar bem. Atrapalha. Alguém passando frio, não presta atenção. Quem fica passando frio, ele vai toda hora no banheiro. Né? Então, segunda coisa, barulho repetitivo. Está tendo barulho. Tem pessoa que engata a primeira, está tendo barulho, ele não está nem aí. Pois é, mas ele acha que está todo mundo entendendo. Mas ninguém está entendendo. Barulho rouba a atenção. Né? Que mais? Conversas paralelas entre os alunos. Fica conversando. Um aluno começou a conversar, fala, o que foi mesmo? Aí ele já vem e fala. Se é interessante, conta para todo mundo da sala. Se não é interessante, fala, não, pastor. Aí ele para de conversar. Tem que interromper, porque atrapalha a sala de aula. Porque as pessoas imaginam que quando ela conversa com o xixi do lado, não dá de ouvir. Mas geralmente nossas salas dá de ouvir. No prédio da igreja dá de ouvir, quanto mais na sala. Né? Então, interrupções externas. Toda hora alguém abre a porta. Tem alguém aqui? Não, você tem que resolver isso rápido. Tranca a porta. Eu lembro que a Dora fazia isso. Ela fazia as orações, ou a aula dela. Falava até tal hora. Quem não chegar em tal hora... Não era assim, pastora Dora? Trancava a porta. E aí a pessoa já sabia. Batia a mão e falava, puxa vida, perdi a aula hoje.
Mas, porque senão atrapalha. Atrapalha mesmo. Ah, não, pastor, o importante é atingir todos. Não, não. Você tem que cuidar do grupo que está com você. E aí tem várias outras, né? Disposições inadequadas de cadeiras, movimentação dentro da sala de aula toda hora, slide muito chamativo, então você quer assim brilhar, e você brilha no slide. Não, tem que tomar cuidado. O slide é um coadjuvante, não é o autor principal, né? Então, nós precisamos trabalhar para chamar a atenção dos alunos. E como que nós chamamos a atenção dos alunos? Primeiro, gera expectativa. A maneira que você vai chamar a atenção é gerando expectativa. Compartilha para ele o que ele vai receber hoje. Compartilha o que ele vai experimentar. Como que ele vai sair dali, né? Quando acabar a aula, no finalzinho da aula, gera expectativa da próxima aula. Geralmente as aulas que eu ministro de Apocalipse, eu acho interessante, porque no final eu vou falando, na próxima aula vamos aprender sobre tal coisa e sobre isso. E aí alguém pergunta e fala assim, isso vai ser semana que vem. O que acontece? Os alunos já ficam com expectativa da próxima aula. As minhas aulas, geralmente, de Apocalipse, não tem muita falta. Não tem reprovação, porque os alunos estão lá querendo aprender, querendo desenvolver, e você precisa, como professor, gerar essa expectativa. Mostre para ele, a segunda coisa, como que você marca, como que você chama a atenção do aluno. Mostre a necessidade do que está ensinando. Por que é importante? Como vai ajudar ele? Entenda uma coisa, a pessoa está indo ali para receber o conteúdo, não é só porque o líder insistiu. Ele até faz matrícula porque o líder insiste. Ele até vem na primeira aula porque a propaganda no Videira News foi boa. Mas permanecer, ele tem que pensar assim, olha, o que isso vai me ajudar? Ele tem que sentar na sala de aula e pensar assim, rapaz, como que eu não vi isso antes? Isso aqui é fundamental na minha vida. E quem que marca esse aluno? Professor. Eu tenho percebido, infelizmente, que muitos entram nos nossos cursos, mas nem todos formam. Ano passado foi mais de 3.000 alunos que entraram nos cursos, mas que chegaram à formatura foi um pouco mais de 2.000. Mais de 1.000 pararam pelo meio do caminho. E o que foi esse parar no meio do caminho? Uma aula ruim. Aula chata. Pegava assim, fazia às vezes no prédio da igreja, com a luz meio penumbra, e o irmão lendo, falando baixo, turma grande. E aí, o que acontece? Não gera empolgação. A pessoa que está ouvindo fala assim, eu não estou entendendo, o professor está fingindo que está ensinando, eu vou fingir que estou entendendo. Alguns insistem mais e formam. Mas muitos param no meio do caminho e falam, não é relevante para mim. Você, quando chegar na sala de aula, você tem que mostrar a necessidade. Por que é importante? Ano retrasado, eu dei aula de princípio de revelação, dei aula inteirinho do cursão aqui. Cada aula eu falava assim, hoje vai ser a aula mais importante que você vai ouvir. Você vai ouvir sobre isso, o que vai te marcar. O que aconteceu? Mesma quantidade que começou, terminou. Que ficava marcando, falando, agora a próxima aula vai ser sobre isso. Olha, isso é importante para você nesse ponto. Eu sempre trato as minhas aulas como as aulas mais importantes. Se eu dou aula de vida no Espírito lá no seminário, é a aula mais importante. Eu chego para o aluno falando assim, olha, essa é a matéria mais importante que você tem que receber nesse semestre. Por isso que eu vim aqui ministrar. E aí quando eu vou falar de hermenêutica, olha, hermenêutica, se você não souber hermenêutica, você não vai saber ler Bíblia. Então a matéria mais importante de todo o seminário é hermenêutica. Aí eu dou aula de homilética, falo, homilética que é boa. Se você sabe, mas não sabe como expressar, então a homilética é a melhor aula que você vai ter. Então você precisa estudar. Então toda aula minha é melhor. Eu falo que tem que ser a melhor aula do seminário. Dou aula de história da igreja, falo é a melhor aula. Porque a gente vai olhar para o passado, ver o que eles fizeram, pegar aquilo que é bom e fazer no futuro. E tá mostrando aonde Deus quer nos levar. Então toda aula minha que eu vou ministrar, eu gero essa expectativa. E você precisa fazer também. Que às vezes caiu para você tipos de oração. Aí você fala, puxa vida. Eu queria nova aliança, queria a volta de Jesus, mas vou pregar sobre tipos de oração. Aí você chega na sala de aula e fala assim, hoje vamos falar sobre tipo de oração, tão vários. Aí você começa a falar nessa monotonia. O que acontece? Desiste. É assim ou não é, irmãos? Alguém já deu aula no cursão CTL? Não acontece de no começo está bastante gente, no meio do caminho vai diminuindo?
Pastor, é só porque as aulas são ruins? Provavelmente. Tem um ou outro motivo de força maior, a pessoa mudou, ficou doente, desistiu no meio do caminho, porque é um curso muito longo, de 3 meses, vai fazer a pessoa desistir e não desiste. Geralmente, por que que para? Porque a aula não está boa. Porque a aula está ruim. Porque se a aula for boa, você paga o valor que for, vai no lugar que for para assistir aquela aula. Até porque o nosso curso é tão barato, não cobra pensando em ganhar dinheiro. É muito barato. São 3 parcelas, agora subiu para R$70. Vou até te contar. 210, 3 parcelas de 70. Mas por que subiu? Que na primeira parcela você vai pagar, o aluno paga metade do valor da parcela, é o valor da apostila e o frete. É a primeira apostila. Segunda parcela é a segunda apostila. E a terceira parcela é a formatura. E a partir desse semestre agora, as formaturas do cursão do CTL vão ser com beca. Então todos os alunos, só de estarem inseridos ali, já vão formar com beca. Então a gente quis melhorar e estamos caminhando para melhorar em nome de Jesus, amém? Então veja, é muito barato. Por que a pessoa para? É porque acha que o assunto não é relevante. É porque acha que o assunto não é bom. Eu lembro de uma pessoa que entrou em contato comigo, uma médica, falou: olha, você que é o pastor João Paulo? Eu falei: sou. Você é o pastor Dorais? Sou. Falou: olha, eu não sou da sua igreja, mas veio uns 3 pacientes aqui e me falaram o quanto a aula do cursão é maravilhosa. E eu queria fazer a aula no sábado aí com vocês. Aí eu já pensei, sala de adolescente. Falei: puxa vida. Falei: olha, expliquei, é sala de adolescente, pastor de adolescente vai estar ministrando, tá? Não tem problema. Posso ir? Falei: pode. Veio só uma vez. Não voltou mais. Por quê? Deve ter saído da sala falando assim: meus pacientes não sabem de nada. Ficou me falando que era muito bom, mas não é. Pastor, o senhor não está sendo duro demais? Não, não. Por que as pessoas seguiam Jesus para o deserto? Para ouvir as mensagens dele? Até sem comer. Por que o povo estava sem comida lá, quando precisava multiplicar pães e peixes? Sem comer e sem ter onde buscar comida. Por que vivia assim? Porque as palavras tinham muita vida. Estão me entendendo, amém? Então, veja. Você precisa gerar isso, né? Mostre transformação. Não basta apenas ensinar o conteúdo. É essencial mostrar como aquilo que os alunos estão aprendendo vão se tornar prático na vida deles. É aquela pergunta, né? Faça sempre essa pergunta. De maneira prática, como isso vai me ajudar? Eu, no começo do meu ministério, eu ensinava o conteúdo, eu queria falar da cor da asa do querubim, né? Falar dos 7 taças, dos selos. E aí, a minha esposa sempre me ajudou. E ela entrava no carro, ela falava assim: olha, mas não entendi. As 7 taças vai me servir no quê na minha vida? E ela foi falando da minha vida. Eu fui ouvindo, ela foi voz de Deus na minha vida. De maneira prática, como isso vai ajudar? Então, hoje eu mudei. Até no qualquer aula ou ministração, eu sempre faço o querigma. Lembra do querigma? Conceito. Mas eu sempre venho com o didaquê. Todo culto meu, no final, tem um didaquê. De maneira prática, o que vai acontecer? Por quê? Porque é isso que o aluno está interessado. Não adianta vir só com ideias, né? Ideias não faz resultado. Tem que vir de maneira prática. Ele quer um pouco mais mastigado. Agora eu vou agir assim. Agora eu vou lidar assim. Agora eu vou lhe pedir perdão, né? Agora eu vou liberar perdão. Então veja, tem que ter maneira prática. O que vai mudar na vida? O que vai mudar no casamento, nas finanças, na saúde? Então tem que trazer de maneira prática. E, queridos, para concluir esse ponto de como chamar a atenção dos alunos, sempre mude a sua maneira de apresentar. Use todos os recursos. Tem momentos que você vai ter que usar projeção, tem momentos que você vai fazer dinâmica, vai contar piada, vai ter momentos que você vai contar história, mas você precisa mudar a sua didática sempre que você perceber que você perdeu a atenção do aluno. Está perdendo a atenção? Muda a didática. Cria alguma coisa. Então eu já pensei aqui, né? Porque não é fácil 3 ministrações uma atrás da outra. Fiquei pensando. E é conteúdo, a primeira parte é mais inspirativa, a segunda agora já está mais na prática, já estou vendo o olhinho cansado de alguns. O que eu pensei? Vamos fazer um tchacobolo, né? Tchacobolo, toma um cafezinho, dá uma acordada, come uma coisa, conversa, e aí pode voltar para continuar. Então, fique olhando os alunos, perceba, amém? Sexta coisa, deixa eu falar mais 10 minutinhos, nós vamos dar um intervalo. Sexta coisa, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amado.
Os nossos professores não estão ali apenas para transmitir informação, mas para comunicar vida. E isso só é possível alguém cheio do Espírito Santo. Então entenda, conhecer bem o conteúdo naquilo que você vai ministrar é essencial, mas não é o bastante. Isso é o básico, é o ponto de partida, conhecer o conteúdo. Antes de entrar na sala de aula, é indispensável você, como professor, se encha do Espírito. Porque as aulas que ministramos, lá fora só saber o conteúdo tá bom. Mas aqui não, aqui nós estamos ministrando uma palavra de vida. E essa palavra de vida, ela só libera vida quando queima em você. Gerou vida em você primeiro. Então você tem que orar para que o Espírito de Deus coloque a palavra certa, na hora certa, o exemplo certo. Quantas vezes eu estava ali ensinando para os alunos e ia contar um exemplo, e aí eu falava de um exemplo, no final, vinham os alunos falando comigo, pastor, parece que está contando minha vida. Quantas vezes isso aconteceu? Por que isso acontece? Sendo ministrado palavras com a presença do Espírito, com a unção do Espírito. Então orar, jejuar e meditar na palavra são disciplinas espirituais fundamentais para você que é professor. Não existe professor que não gosta de Bíblia, que não gosta de ler Bíblia. Não quero ensinar a palavra, mas você lê a palavra? Nem vou perguntar aqui quantos já leram a Bíblia inteira na vida, que senão vai passar vergonha alguns, ou não. Ah, mas como que é ensinar? Irmão, você tem que conhecer, manejar bem a palavra, estudar, saber. Nem vou perguntar aqui quantos já fizeram seminário pastoral. Pastor, mas não quero ser pastor. Mas lá não é para ser pastor, lá é para você conhecer. Você começa lá com a primeira aula, Gênesis. Vai aprender qual que é o sentido de cada detalhe de Gênesis. Depois vai ter aula com o pastor Rafael, Êxodo. Ele vai te mostrar todos os detalhes ali. Vai mostrar Jesus desde o início. Quando vê ali, né, quando Moisés levanta ali a haste, ele ministra lá sobre que é Cristo sendo levantado. E lá na frente, Jesus, ele vai fazer a citação. Mas aqui ele já cita, ele já ensina. Quando bate na rocha, está mostrando ali que é Jesus. Então veja, você vai aprendendo os livros da Bíblia. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu aprendi algo com o pastor Silvio Lacerda, quando eu era adolescente, e tocava no louvor com ele. Ele era músico, tocava violão, e eu era tecladista. E aí eu era da banda dele. E assim eu sempre perguntava para ele, Silvio, qual é o tom que nós vamos tocar? Aí ele virava para mim e falava assim, é um dos 12. Estuda os 12. Era o jeito que ele lidava com a gente aqui. E às vezes ele estava aqui, estou seguindo a lista, estou tocando. De repente, ele, vou te dar uma música nova para os irmãos. E aí eu olhava para ele e falava, puxa a vida, lascou. Eu não sei qual que é a música nova. Aí ele virava o violão para mim assim e mostrava ele tocando. Mas eu era tecladista, não era violonista. O que eu tive que aprender? Tocar violão. Não sei tocar, mas os acordes eu sei montar. Quando ele virava para mim, eu já sabia. Opa, é Mi, ou Lá, Ré. Por que eu tive que desenvolver dessa maneira? Para ser um instrumento melhor. Agora entenda, querido. Quando o preparo e unção caminham juntos, sabe qual vai ser o resultado da sua aula? Uma aula marcante, uma aula envolvente, uma aula transformadora. Preparo e unção. Nunca se esqueça, aquilo que ensinamos não é apenas informação, mas é vida que gera em nós. É algo espiritual e eterno. Por isso o conhecimento que transmitimos precisa sempre estar debaixo da direção e da unção do Espírito. Amém? Sétima coisa, ter um coração ensinável e tratável. Isso é fundamental. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 diz, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Eita glória. Paulo nos faz lembrar algo aqui. E quando alguém pensa já saber de algo, na verdade ele ainda não sabe o que deveria ser. Isso nos mostra que o verdadeiro conhecimento, presta atenção, não está apenas em acumular informações, mas manter um espírito humilde e um espírito aberto para ser ensinado pelo Senhor. Para continuar sempre aprendendo. Ter um coração ensinável é fundamental, presta atenção, para aqueles que desejam ser usados pelo Senhor. Se não tem um coração ensinável, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Né? Um professor ensinável é, antes de tudo, um aluno eterno. Está sempre aprendendo, sempre preocupado em aprender. Eu sento, eu quero aprender. Vou nas reuniões lá com o pastor Luiz, sento, vou aprender com todo mundo.
de mamana caducando, eu estou ali aprendendo. Vou vendo o que eles estão ensinando, a maneira que eles lidam, como que eles agem. Então eu sento com o pastor Christian, eu fico aprendendo. Não é, pastor Rafael? Cada reunião nossa é uma aula. Às vezes vem algumas situações, eu sou muito xiita, muito meio a lei dos medos e persas. Mas Deus está mudando meu coração. Mas o pastor Christian é o nosso contrapeso, né, pastor Rafael? Ele é sempre amoroso. Ele sempre anda segunda, terceira, 10ª milha. Eu falava, muitas vezes eu falei, pastor, não, você não está vendo, pastor? Eu falava, não, João, não dá de saber o coração dele. Né? Tem que dar a chance para ver se ele vai mudar ou não, se vai errar ou não vai. E ele é meu contrapeso, então sempre eu fico olhando, aprendendo. Cada reunião nossa é um aprendizado. É um aprendizado. Quando fomos para comprar esse terreno, falei, pastor, ele falou, mas estou sentindo no meu espírito, vai dar certo, as coisas vão se alinhar. Falei, pastor, estamos saindo das dívidas agora que negócio, a roda está girando, está bem. Ele falou, pois é, mas Deus está colocando no meu coração. Falei, então vamos orar. Não passou um mês, vários irmãos foram procurando ele sem conversar. Vamos. Aí ele falou assim, ó, eu acho que é direção de Deus, direção do Espírito. E veja como que é de Deus. Fim do ano, em nome de Jesus, nós vamos estar lá na cidade de Videira. Aprendendo. Então, o professor, ele é um eterno aprendiz. Um professor ensinável antes de tudo, lembre-se disso, é um eterno aluno. Agora veja, Deus dá graça aos humildes, mas existe o soberbo. Quem é o soberbo? A palavra para soberbo no original é uperefanos, que significa mostrar-se acima dos outros, elevar-se sobre eles, desprezá-los. Esse é o retrato de um soberbo fiel. Ele não se assenta para ouvir instrução, não valoriza treinamento e menospreza materiais de estudo, julgando ser capaz de produzir coisas muito melhores. Soberbo é aquele que pega esse manual aqui e fala assim, fraquinho, hein? Eu com 2 dias fazia um negócio melhor que esse. Às vezes até fazia mesmo, melhor do que esse aqui. Mas esse é o soberbo. E sabe o que acontece com o soberbo? Quem é soberbo, Deus existe. Ele pode saber muito, mas ninguém quer andar com ele. Eu lembro de um irmão que ele era muito soberbo no nosso meio. Ele até chegou a ser pastor no nosso meio. Soberbo. Toda vez que alguém ia sentar para ensinar ele, ele falava assim, não, já sei, já li. E até fiz resumo desse livro que você está falando. Mas sabe o que acontece? Nunca avançou como pastor. Nunca. Sabia muita coisa, muitos livros resumidos, mas nunca avançou porque é soberbo. Não tem coração para aprender. Então veja, quem que é apto para ensinar? Humilde. Soberbo não é apto. Soberbo Deus vai resistir. Mas quem que é humilde? Humilde é aquele que mantém o coração ensinável, que reconhece que por mais conhecimento que possua, sempre tem algo para aprender. Qual que é o maior exemplo de alguém que foi sábio no Antigo Testamento? Salomão. Com quem que Salomão aprendia? Olhando para a formiga, irmão. Lê Provérbios, você vai ver quantas vezes ele fala da formiga. Ele olhava para a formiga e ele aprendia com a formiga. Agora tem muito irmão que o coração tem o síndrome de Adão, né? Não, tudo Deus me revela, não precisa que ninguém me fale. Não, querido, Adão já passou, né? Agora, nosso último Adão, que é Cristo Jesus, não é você. E você precisa sentar para aprender. E sabe qual que é a maneira que Deus vai te ensinar? A maioria das vezes é através de irmãos. E às vezes Deus coloca uma pedra no seu sapato, um espelho para tratar você. Então, você precisa ter esse coração humilde. O humilde, ele possui um coração ensinável. Por isso tem o favor de Deus. Inevitavelmente, quem tem um coração ensinável vai manifestar também um coração tratável. Amém, irmãos? Estou quase concluindo mais esse ponto aqui e eu vou concluir com você. Nós vamos tomar café. Aguenta aí mais 5 minutinhos. 8ª coisa de um bom professor, tem que ser transparente. Transparente no quê, pastor? Um dos maiores medos de todo professor é o quê?
Rapaz, que pergunta inteligente. Boa pergunta, nunca pensei nessa pergunta. Vou fazer o seguinte, agora não tem a resposta, mas eu vou procurar e a aula que vem eu te entrego a resposta. Ser transparente. Mas o que alguns fazem? Ele inventa uma resposta lá meio doida. Ele sai pela tangente. Aleluia. Ele sai pela tangente, vai inventando coisas. Não. Lembre-se, entenda uma coisa. Seus alunos já sabem que você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Pastor Christian não sabe tudo. Pastor Luiz, por mais que pareça, não sabe tudo. Não sabemos tudo. Agora, vai ter momentos que você vai ter que ser sincero para os seus alunos. Falar, ó, não sei. Pastor, então como que de maneira prática eu lido com perguntas difíceis? Primeiro, presta atenção. O aluno está perguntando, olha para ele. Né? Presta atenção na pergunta. Avalia, vai ouvindo. Se você não entendeu a pergunta, fala, eu não entendi a pergunta, pode repetir de uma outra maneira? Não está claro para mim. E aí, não vai dando resposta assim, rapidamente. Respira, pensa no que você vai falar, né? Admita, se você não sabe, admita a sua limitação. Fala, olha, não sei, vou procurar saber, vou perguntar para os pastores, vou tentar lidar de alguma maneira. Mas sempre prometa, olha, eu vou trazer a resposta para você. Nunca deixe o aluno falando assim, não sei, se vira, irmão. Não. Fala assim, não, eu não sei. Vou aprender e vou te trazer a resposta. Sabe, isso você cresce em credibilidade com o aluno. Não é só falar assim, não sei. Não é só fugir da pergunta. Mas também, às vezes, acontece muito no seminário comigo. Os alunos fazem perguntas, eu jogo a pergunta de volta para a sala. E eu ensino a sala como encontrar as respostas. Aonde encontrar, como fazer. Porque você sabe que perguntas difíceis é uma estratégia, é uma ótima estratégia para você poder ensinar seus alunos a também buscarem, desenvolverem, né? Essa habilidade de entender a palavra, de buscar e compreender ali, saber dar as respostas. Amém, irmãos? E por fim, né? Ore antes de responder. Ore. Eu sei que às vezes na sala de aula não dá tempo de você orar. O aluno pergunta e você fala assim, calma aí, Senhor, me usa agora. Não dá, mas na mente você vai orando, orar sem cessar, né? O aluno está perguntando, aquela pergunta capciosa, fala, Jesus, como que eu saio dessa? Me ajuda eu. E aí, Deus vai te dando. Se você não souber, você vai para casa, vai orar, pergunta para o seu pastor. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu jogo a pergunta de volta. Falo, o que você acha? E geralmente os pastores fazem isso, essa estratégia, né, de mandar a pergunta de volta. Mas depois responda. Agora veja, responder as perguntas em sala de aula não deve ser o foco da sua aula. Às vezes, alguns professores, eles caem, e os alunos começam a perguntar, e vai entrando em dúvidas que nem é da matéria, e vai entrando, e o professor vai respondendo, vai falando, quando vê que deu o sino, acabou a aula. Não, presta atenção. O foco é ensinar o conteúdo. Se tem uma pergunta que é relevante com a matéria, vai lá e lide responda a pergunta. Mas se a pergunta não é relevante, fala, irmão, essa pergunta é muito boa, mas agora não tem a ver com a matéria. Vamos terminar o conteúdo? Na hora do intervalo eu vou e tiro suas dúvidas. Várias vezes eu faço isso no seminário, estou lá e fico respondendo as dúvidas de vários irmãos. Dúvidas assim, mirabolantes que acontecem. Pastor, eu quero entender. Eu falei, eu também quero entender. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Mas é assim que nós lidamos, com sinceridade, amém, irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E vamos lanchar agora, né? Estão com fome? Ninguém está com fome? Pouquinho, tomar um cafezinho, comer um bolo, um chá, comer alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ter um intervalo. Meia hora de intervalo. E no fundo, se você não conhece aqui a Videira do Aréis, você pode sair tanto pela porta lateral na esquerda, ou lá pelo fundo você também pode vir pelo corredor. Nós temos uma área aqui no fundo, onde nós temos os banheiros, temos o bebedouro, mas também preparamos ali uma mesa de coffee break para nós. Amém? Então, nós vamos ter meia hora agora. Eu queria, irmãos, quero pedir para você, não vá embora. Fique até o final, né, nesse treinamento. Vamos participar ali. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar. O pastor Rafael está aqui também, os pastores. Qualquer dúvida que você tiver, você pode vir tirando conosco. Mas no final desse treinamento, eu vou abrir para perguntas, para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das aulas. Em nome de Jesus, vai ser daqui capacitado. Essa é a minha oração. Orei, estou orando. Senhor, nós vamos ter professores.
Obrigado por ter aqui, Senhor, tem nos trazido luz, revelação, ensino. Ó Deus, por meio da tua palavra, por meio do teu evangelho. Obrigado porque o Senhor nos comissionou a sermos professores, dispenseiros da tua palavra. Dispenseiros em fazer essa conexão de vida entre a palavra de vida e os homens. Ó Espírito de Deus, que o nosso coração se abra, dia após dia, os nossos olhos se abram, nós possamos ter um coração sensível para entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações. E que em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui totalmente capacitados para viver o que o Senhor tem para nós. Graças te damos, consagramos esses elementos que iremos comer agora, ó Deus, para o uso da tua igreja. Obrigado, Jesus, que esses alimentos vão fazer bem ao nosso corpo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.